temos aqui o obituário, certo? Mas por que o que acontece? Quem morreu, quem assinou com o Gigante da Colina, foi o. Peraí. É que o site agora quer que eu pague para ler a matéria? Não, dele estar, calma. Peraí. Bugou tudo. Aqui. Quem morreu foi um pesquisador um dos principais pesquisadores de Pé Grande, o Dr. Jeff Melgro. Ele é um antropólogo, ele que foi um dos caras, sabe esses que estuda a pegada, sabe? Que tem aqueles moldes clássicos de pegada, sabe? Aqueles. Sim. Eu acho uma foto dele aqui. Ele morreu 77 anos e assim, né? Eu tô comentando mais pra falar dele, né? Que ele é um dos principais, sabe assim, desses caras que levou a sério que leva a sério a pesquisa, sabe? Aqui é a fotinha dele. Esse é o cara, o Jeff Melgro. Olha. Descansa em paz, meu nobre. Então, foi problema do coração que ele tinha. Porque também ele era primatologista, então ele fazia essas correlação e tal. Tipo, realmente, eu não pesquisei muito do que ele fazia, mas eu sempre ouvi o nome dele em alguns podcasts que eu escuto, da Bia Farol e tal. Daí. Enfim. E aquilo, ele estudava sozinho, sabe? Tipo, ele não tinha apoio da faculdade, nada, sabe? Todas as pesquisas que ele fazia era Por conta ele própria. por conta, sabe? Daí ele tinha os vários livros dele. Aqui, ó. Esse aqui esse aqui, né, o PowerPoint de uma palestra dele. Tipo, ele tá. Iconotaxonomia. Ele era um dos caras que tratava do Pé Grande mais da visão biológica, sabe? Pode ser só um primata, sabe? Um gorila e tal. Ele era desse campo, né? Eu gostei. Então, ele era importante por conta disso, sabe? Ele meio que mantinha o pé no chão na cena, sabe? Sim. E é isso. Tipo, dos que das notícias que eu separei foram essas e é isso. Descansa em paz. Assim, caraca. Nossa, véi. É fera esse negócio. O movimento do Pé Grande deu uma. Como que tá agora, Jaime, o movimento do Pé Grande? Um dos podcasts que eu acompanho tem, sempre volta e meia tem os relatos, né? Sim. Tem porque assim, os podcasts que eu escuto geralmente são de relato, ou seja, meio que entrevistando a testemunha, né? Ou contando história que mandaram. E é que segue no mesmo padrão, sabe? Porque assim, o problema é que tem gente que vem com história que, tá contando a história, mas ela aconteceu em 1970, sabe? Mas só foi contar. Então é meio que, né? Não necessariamente quem tá contando história nova, sabe? Tipo, o cara vendo um podcast contar, mas a história dele aconteceu em 2005, sabe? Uhum. Então, meio que conta, é mais. Como que fala? As abordagens que tem hoje em dia, né? Tipo, a visão que o pessoal tem. Tipo, tem, né? As dele, né? Do Meldrum, que, né? É só um primata, sabe? Pode ser só uma espécie de primata realmente bem grande, furtiva, né? Porque uma vez eu vi um vídeo, o problema é que esse vídeo depois ele foi deletado no YouTube, então eu não achei mais. Que tem gente que tem a teoria de que eles são realmente tipo um gorila, uma coisa do tipo. Só que o método que eles desenvolveram de sobrevivência foi de ficar extremamente imóvel e se camuflar na floresta. Tipo, eles ficam super imóvel e
E basicamente isso, sabe? Eles se misturam na floresta e daí pegam presa, porque também são onívoros, né? Mas então eles. Né, se eles quiserem uma presa, tipo um cervo, alguma coisa do tipo, eles só ficam parados assim, no máximo, daí pegam um bicho. Então, né? Tem essa abordagem de que seria só um primata. Tem aquelas mais espiritual, por assim dizer, né? Porque tem, por exemplo, eu não vou lembrar que tribo porque assim, quando você volta para algumas lendas indígenas, independente de qualquer tribo, tem tribo que fala que os pé grande, eles realmente são pacíficos, sabe assim, são tipo um irmão mais velho do ser humano, tal, que vive na floresta, esse tipo de coisa, sabe? Ser mais um espírito da floresta do que qualquer coisa, sabe? São mais Sim. um espírito. Enquanto tem outras tribos que têm história que existiu uma tribo lá no passado. Eu vou comentar isso no Todo Gigante, mas não tanto desse jeito, mas tem também que teve uma tribo de homens selvagens, peludo, sabe assim, que bate a descrição como propaganda, né? Se você quiser arredondar um pouco. Só que era um povo maligno que caçava os humanos, que levava a mulher embora, que fazia realmente, sabe assim, terror pra todo mundo, sabe? Não parava quieto. Era um povo realmente do mal, sabe? Era uma tribo que vivia pra causar apenas destruição, né? Sim. E daí, acontece essas coisas lá e consegue meio que caçando esses, né? Os humanos conseguem ir caçando e fazendo emboscada, sabe? Perdendo em caverna e matando. É um clássico, né, prender em caverna. E é que assim, eu vou comentar mais essa teoria no meu do gigante depois, porque eu deixei. Porque faz parte, sabe? Sim. Mas é que tem outras histórias que deixa esses gigantes mais como pé grande e outros mais como gigante, sabe? Sim. Que é aquelas histórias que a gente também tem na América do Sul, né, eu acho que principalmente no E Equador. daí Hum. tem as abordagens mais viajadas, que daí, que eles seriam dimensional, sabe? Que eles ficam trocando de dimensão, esse tipo de coisa, porque você não acha, sabe? Assim, que eles seriam os. Como que fala? É que não é criptoterrestre, é. Intraterrenos. Não é isso também. Era. É um outro nome que criaram, que é para essas criaturas que, assim, eles vivem. É fauna oculta, isso, fauna Multidimensional. oculta. Ah, Fauna oculta, que é um conceito que é o quê? Tá no planeta, mas está em um plano que a gente não vê. Então, e de vez em quando acontece alguma coisa que eles trocam pro nosso lado, ou vice-versa, né? Quando a pessoa some. E daí, quando aparece, fica um pouco e depois some de novo e volta pro deles, né? Daí tem essa teoria. E uma quarta e última é: eles são uma coisa, os Dogmen são outra, e os dois entram em X1 porque os dois se odeiam. Sim, tem muito relato que eu já vi de gente falar que viu o pé grande lutando com o Dogman. juntos, caçando juntos. Não, lutando um contra o outro. Ah, Ah, eu não sei, aí eu acho fera, velho, porque É, o cara, pô, o cara não basta ver uma criatura, ele ainda tem que ver duas, aí não basta ele ver duas, ainda tem que ver as duas lutando, velho. ainda que Aí eu é vi uma vez, complicado, né, velho? eu vi uma história uma vez que o cara, ele contou o seguinte, né? Ele, ele contou isso pro irmão dele, que contou pro cara do podcast. E depois o Creepnautas, mexicano Creepnautas, foi lá e contou. Sabe? Então é. Sim. E agora eu tô contando. Basicamente, resumindo, o cara foi acampar, certo? Era num estado, não vou lembrar qual, acho que era Milwaukee, Dakota, eu não sei, acho que era perto do Canadá. Eu não lembro. Enfim, foi acampar, certo? Beleza, foi andando na floresta, tal. O cara era experiente, acho que era meio que militar também.
tava de folga, né? Foi acampar, sozinho. Ele foi entrando e tal, ele começou a ver umas coisas, certo? Certo. Então escutou um barulho. Foi lá, o que era? Então ele começa a ver ele vê uma pilha de corpo de pé grande e de dogme, certo? Tipo, ele Aí de vê ali que eles lascar. estavam lutando e seres que ele disse que pareciam com Velociraptors matando os dois e comendo depois. Esse é o resumo do resumo da história, mas no fim é isso. Ele viu Daria um bom dinossauros filme, velho. matando dogmens e pé grandes. E isso Nossa, é incrível. queria ter visto. Caramba. Assim, eu acho curioso essas histórias do pé grande. O pé grande ele é curioso. Porque, primeiro, ele é pelas informações que a gente tem, ele é tipo um gurilão, né? Uhum. Daria pra dizer que ele é tipo um macacão. E ele segue muito essa ideia tipo uma ideia meio que curupira, mas no sentido, não sei se curupira, mas de uma criatura que a gente não consegue encontrar e ela quase que assume um papel de brincalhão, sabe? Sim. Tipo, todo mundo tenta Sim. encontrar essa criatura. Aí, putz, eu não sei como é que são as lendas americanas, né? Outra coisa que tem Hum, é o seguinte: hum. Ele é, some, sabe? tem umas árvores que você vê por aí, sabe, que os caras vê por aí, Sim, e elas estão quebradas. Só que assim, não é uma árvore quebrada comum, não é uma árvore que tava velha, não. É aquelas árvores, sabe aquelas árvores que é fina, mas super alta? sim. Sabe, que tem tipo na Califórnia? Naquela região sul. Apalachia, eu acho. Não, Os pior que não é na Apalaches. Palácio, é mais pra Califórnia. Hum, Que o que acontece? Eu vou mandar um print aqui, que são várias, mais aqui do Google Fotos mesmo. Mas o que acontece é porque elas estão quebradas. Só que elas não estão quebradas que nem quebrada de chuva. Ah, porque ventou. Não, elas estão quebradas de um jeito que elas formam estrutura. Tipo, uhum, elas, tipo, não, o vento não faria isso, sabe? uhum. Aqui, eu vou mandar as fotos aqui no anexo. No anexo não, no monitorando. Cadê aqui as fotos? Aqui eu mandei. Porque assim, ó, essas fotos aqui, ó. Tá vendo que as árvores, elas estão quase que enroladas? Estão fazendo Sim, sim, alguma sim. coisa? Sim, Porque, tipo, primeiro, uma pessoa, pra fazer isso, geralmente essas coisas acontecem bem no meio da floresta, sabe? Quem sim, acha é quem realmente tá acostumado a fazer trilha, sabe? sim, E assim, tá sempre num lugar muito longe um cara foi lá e deixou assim só pra ver se alguém acha e fala que eu fui pra grande, sabe? uhum, Sem contar que acontece pelo país inteiro, sabe? Não tá pra falar, fosse só numa região específica, sabe? sim, Poder falar, deve ser um doido que faz isso, sabe? Mas sim, não, acontece pelo país inteiro. Tem também o negócio das vocalizações, né? Mas isso tudo é pra render episódio depois, sabe? Então eu não sim, vou comentar muito. Mas sempre tem os whoops, né? Tipo, chamam de whoops ou de samurai shatter, né? Que são os barulhos que o pessoal escuta e realmente parece que estão conversando, sabe? E não é pássaro, não tem macaco na América do Norte pra falar que é macaco, sabe? sim. Então, tipo um bugio, sabe? Não tem. Então tem várias dessas coisinhas, sabe? Por mais que não tenha evidência física de o corpo do Super grande, sabe? Por mais que nunca Sim. tenha achado nada disso, ainda assim tem essas coisas, sabe? Sim, eu acho curioso até como tipo, eu não sei se é aquele negócio, não sei de onde que origina, mas assim, criaturas que são como chimpanzés, macacos, etc, eles são caracterizados por serem seres sociais. Então,
Aí vem a questão, as pessoas estão encontrando provas de um primata de fato, ou as pessoas que, tipo, sei lá, se tem aqui um grupo, eles sabem o que o primata faz e estão criando meio que uma lore. Isso é curioso de se parar pra pensar, porque, assim... Porque, assim, tem coisa de pé grande, como a gente conhece, desde a época de qualquer tribo indígena americana, sabe? Eles têm Sim. histórias, sabe? Não é tão solto. Como eles não têm, né, a mesma visão que o branco, né? Então eles dificilmente a história, tipo, demorou até começarem a relacionar a história, sabe? Sim. Porque da forma que os índios contavam, não parecia que era pé grande, sabe? Uhum. Então vai tendo essas coisas, essas pequenas diferencinhas, sabe? Mas tem desde sempre, sabe, na América do Norte. Sim. Eu ia É, comentar... Fale, Luiz. não, eu ia dizer que eles têm, essas tribos norte-americanas, eles têm várias lendas falando de, vamos dizer, lobisomem, criaturas assim, seriam tipo guardiões das florestas. Desde sempre tem essas histórias. Sim, A tribo Quileute, aquela outra Cherokee. Cherokee. Também tem. É bem interessante. sim, E o que eu acho curioso... Ok, todo criptídeo é meio que baseado nisso, né? Eles têm essa figura do aparecer e desaparecer. sim. O pé grande, eu acho que ele também ele toma outras proporções porque ele tá mais o mais pé no chão possível, né? Tipo, Porque, é até engraçado, né? assim, outra coisa, o pé grande é que os relatos geralmente acaba sendo consistente, sabe? Porque sempre tem o mesmo padrão, e às vezes é gente que. Porque assim, é É, uma coisa, quando o cara é pesquisador, blá blá blá, tá só nisso. Mas às vezes é umas pessoas totalmente aleatórias, sabe? é isso que eu acho curioso, né? Porque o pé Porque tem grande. relato Fale. de gente que assim, tava naquelas cabanas, né? Assim, Uhum. só passando assim, acorda de noite e tem um pegando olhando pra janela, sabe? Sim. Olhando pra dormir. E tipo, por mais que acorde de noite pode vir uma coruja. Não, a descrição que a pessoa dá é a mesma de outros relatos, sabe? Não tá confundindo, não, a pessoa sabe o que viu, sabe? E assim, e tem os hotspots, sabe? Assim, tipo, tem região que tem mais e tem região que tem menos, sabe? Tem região que nem tem. Então, isso que é curioso, porque tem só uma parte, assim, que tá mais que faltando, mas que meio que tá sendo colocado dentro do quebra-cabeças, da forma de se comportar dos primatas, que é trazer mais essa sociabilidade, né? Sim. Do que o pé grande poderia ter. Porque a única coisa que falta para um primata do pé grande é literalmente a gente ver grandes bandos de pé grande. Mas o pior é que dizem que eu acho que. Qual que é o nome daquele estado? Ah, é um estado com nome ruim de falar. É Massachusetts. Não, não, não. É um estado com nome indígena. Peraí. É American State. Peraí. Oklahoma, American State. É, acho que é Oklahoma. Oklahoma, que é em cima do Texas, se eu não me engano. ele. Hum, Eu acho que é Oklahoma mesmo. É Oklahoma, Oklahoma. Porque acontece, Oklahoma, ele é pouquíssimo povoado, certo? sim, Ele é um dos estados menos povoados de sempre, certo? sim. Só que agora tá começando a encher. Não a encher, mas tá começando a encher gente. Certo? Sim, morar lá e tal. E parece que tem, sei lá, tá dando até pouco. De que é lá onde realmente pessoas conseguem ir pegando em grupo. Sabe? Porque como ali é ainda aquela meia da planície, sabe? Aquela grande planície americana, né? Tipo, é em Oklahoma que dizem que realmente dá pra ver os pés grandes, assim, quem consegue ver, né? Em grupo, sabe? Sim. Que realmente tem ali. Que é onde eles estão mais refugiados, por assim dizer. Só que, né, em Montana tem bastante, porque ela tem bastante floresta. É, na Califórnia tem. Tanto que, né, o vídeo mais famoso, aquele vídeo famoso
do Pé Grande, naquele primeiro vídeo, ele é da Califórnia. Nos Apalaches, obviamente, né? Também é onde que tem. E pela Flórida, sabe? Só que daí, porque daí tem alguns lugares que tem aqueles relatos esporádicos, tipo Ohio, que tem o Ohio Grassman. Porque em Ohio não tem muita história de pé grande, mas tem esse Grassman que é quase que um pé grande, sabe? Sim. E você vê, sempre que você vai vendo os relatos, é essa mesma região, sabe? Nunca muda muito. Sempre na mesma Então região. isso meio que corrobora, sabe? Saber que eles estão sempre por aquela área, né? Sim. E, agora que eu lembrei também, parece que um documento de algum militar foi liberado, que tá quase assim, desses negócios que eles conseguem puxar pela FOIA, né? Naquela Freedom of Information, que... Cadê aqui? Aqui, o cara, ele supostamente, ele é um... Agora que eu lembro dessa matéria, tava procurando ela. Eu não ia comentar essa notícia, mas o que acontece? Esse cara, não o cara do vídeo, né? Mas o que ele está narrando. Mas quem fez esse post, né? Ele falou que ele era um agente do governo por 12 anos, né? Depois por tempo. E ele descobriu o seguinte: que o governo dos americanos. Agora é o momento da notícia, mas também é só uma conspiração. Sabe? Tipo, os dois agora só porque aproveitou o pique, né? O governo dos Estados Unidos sabe da existência do Pé Grande, certo? Uhum. Tanto que o Roosevelt, uma vez, ele teve um relato de Pé Grande. Tipo, parece que ele foi atrás uma vez do Pé Grande. E tendo em vista que foi Roosevelt, ele com certeza conseguiu pegar. E todo mundo concorda, certo? Que o Roosevelt conseguiria pegar um Pé Grande. Então, assim, ele não pôde liberar nenhum documento. Mas o que ele falou foi que o governo conhece, é chamado por eles de Homo silvestris, e que é uma das maiores campanhas de desinformação que o governo tem, porque ao contrário de OVNI, que acaba acontecendo muita coisa, mas ainda assim tem coisa que eles não conseguem responder, sabe? Tem muito caso que não consegue gerar abafamento, essas coisas. O pegando eles conseguem, né? Então, o que acontece? Eles falam, né, que ele é um bicho inteligente, organizado, que não são só simples animais, que eles sabem ter reconhecimento de padrões, eles têm um negócio social, né, que nem o Other falou. Eles vivem porque assim, muitos parques, né, segundo essa teoria do cara falou, né, segundo tudo que esse suposto do governo falou, muitos parques nacionais e reservas federais são justamente para evitar que se viva enquanto pé grande. Por isso que tem muitos. Por isso que, assim, muita coisa que o pessoal se pergunta nisso é por que tem umas áreas de floresta que tá no meio do parque, certo? Você está andando pela reserva lá e tem lá, proibida a entrada. Ou então, a entrada restrita só para pessoas, sabe, assim, que é entrada militar, tipo coisa que teria embaixo do governo. Sim. Então, e do nada tem umas coisas dessas no meio da floresta. Tipo, você tá andando lá, você. Oi, quem caiu? A Louise. Rapaz. Então. Deixa eu dar. Para ela voltar ou vou falando? Espera um pouco. Então. Voltou. Ela não voltou. Então, agora a magia de edição funciona, né? Enfim. Continuando. E daí. E basicamente isso, né? E daí, essa teoria do cara também fala que muitos dos casos de desaparecimento é porque a pessoa entrou numa área que tá reserva, tá totalmente restrita, e ou o governo foi lá e sumiu com o cara, ou o cara só ficou ali mesmo e foi pego. E Uhum. escolha seu final, sabe?
Mas isso é uma, né? Tipo, eu realmente não vi repercussão desse caso. Tipo, eu tô nas bolhas de Foi quando? criptozoologia, dessas coisas dos gringos, né? Eu tô nessas bolhas e eu só vi essa pessoa comentar, sabe? Então eu não tenho muita informação além disso. Daí é o Mas mais recente? tipo, o cara postou no Reddit isso uns tempinhos atrás, tipo, coisa de 2, 3 semanas atrás, mas assim, não teve repercussão, sabe? Não. Eu não vi ninguém nem das bolhas mais conspiracionista fala disso. Então, só vi um cara falar disso. Então, né? Por isso que eu nem ia trazer, sabe? Mas agora que virou o assunto, Sim. lembrei de comentar. Bom, acho que Caramba. foram isso minhas notícias. E um bom corte sobre o pegante. Justo. Sim. Essa área que eles são mais avistados tem alguma similaridade? Eles preferem montanhas? Eles têm alguma preferência, vamos dizer assim? Pior que não, porque assim, tem tanto nas florestas da Califórnia, quanto em Montana, tem nos Apalaches, mas também tem nos panos da Flórida. Porque daí no pano da Flórida acabam chamando de skunk ape. Porque né, eles seriam fedidos. É, tipo, tratam como outro bicho, mas o skunk ape basicamente é uma coisa que o pé grande. São iguais. Daí tem, né, o Ohio Grassman, que é um outro caso, que, né, Ohio é onde já começa aqueles cantos de meio, tipo, aquela planície americana, né? Sim. Que é tudo plano, não tem nada ali, né? Então. É isso, tipo. Por exemplo, naquele. Sabe, por exemplo, Novo México, tal, essa região mais desertão? Não tem tanto relato, Sim. sabe? Os desertos não tem. Tipo, tem outras coisas, mas pé grande é menos. Sabe assim, quase é bem raro esses relatos para nessa região. Mas eles gostam mais de frio. É, então, de frio, de floresta mesmo. Bem, mais alguma Né? notícia, pessoal? Ah, eu tenho uma. Manda. A Albânia acaba de nomear uma IA como ministra com a promessa de acabar com a corrupção. A Albânia se tornou o primeiro país do mundo a nomear uma ministra de inteligência artificial, batizada de Diela, que significa luz do sol em albanês. Ela será responsável por gerenciar todas as compras públicas do país, segundo anunciou o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama. Na Assembleia do Partido Socialista em Tirana, o atual primeiro-ministro apresentou Diela, a única integrante não humana do governo. Diela é a primeira membro que não está fisicamente presente, mas virtualmente criada por inteligência artificial, disse Rama aos colegas de partido. Segundo Rama, as decisões sobre licitações deixarão de ser feitas dentro dos ministérios e passarão para as mãos de Diela. O processo, afirmou, será passo a passo, mas transformará a Albânia em um país onde as licitações públicas serão 100% incorruptíveis. A ministra virtual já havia sido apresentada aos cidadãos albaneses por meio da plataforma e-Albânia. De ela também tem um avatar, uma jovem vestida com trajes tradicionais do país. Ela será responsável por avaliar licitações e terá o poder de contratar talentos do mundo inteiro. A Albânia enfrenta há anos sérios problemas de corrupção, especialmente na administração pública
e nas compras governamentais. Segundo Rama, Diela veio para mudar isso. Isso não é ficção científica, mas o dever de Diela, declarou. E aí, o que vocês acham? Será Olha, que eu eles só vão quero. conseguir Assim, ficar 100%? a Albânia é um país amaldiçoado, com todo respeito aos albaneses. Mas a Albânia é um país que. Vou dar um exemplo. Helder, a Albânia é um país? Interrogação. Calma, é um país. A Albânia é um país que o governo fez um esquema de pirâmide e que a população inteira caiu, Nossa, inclusive o governo. Aquilo eles mesmo. Eles fizeram são o uma primeiro e pirâmide único país. que eles mesmos caíram e todo mundo caiu. Não, o esquema de. Eu até abri aqui, né? O esquema de pirâmide da Albânia foi o que causou depois a rebelião de 97, né? A grande rebelião de 97 na Albânia. Que foi o Gente, fracasso de um esquema de pirâmide. Aquilo, não. A Albânia foi o primeiro e único país do quarto mundo, né? Talvez é debatível o número que eles estão agora. Então, Os esquemas, esses esquemas eles cresceram em uma escala sem precedentes em relação à economia do país, levaram muitos albaneses a perderem seu dinheiro e propriedades, culminando em protestos generalizados por toda a Albânia, que eventualmente se transformou em uma rebelião nacional. Em seu auge, estimou-se que 1 em cada 6 albaneses havia investido em tais esquemas. oh meu Deus. O que acontece? Tipo, lá por 97 tinha surgido ali uma. Eu não lembro exatamente como que funcionava, tá ligado? Mas era meio que, coloque seu dinheiro aqui que confia que ele vai render. E tem um governo, e tipo, tinha um governo junto. Eu só sei que quando acabou isso, o país inteiro foi pro ralo. Eita. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que explica, né? Deixa eu ver aqui. Exato. A crise foi uma fraude financeira generalizada que empresas muitas vezes ligadas ao governo prometiam retornos anormalmente elevados sobre os investimentos para atrair depósitos, que depois pagavam os investidores anteriores em vez de gerar lucros reais. Então, tipo, essa mistura, assim, imagina um país que assim, o setor privado e o setor público se uniram para aplicar um golpe na população. Meu Deus. E agora eles têm uma IA, gente, eu não sei, velho. Vocês acham que eles vão programar a IA para roubar a população sem eles Alba- perceberem de novo? A Albânia só trabalha com extremos. Então, ou vai dar muito bom ou vai estar muito ruim. Ou vai dar muito bom ou muito ruim. Não tem meio termo. Vamos aguardar Sim. próximos capítulos. Bem, mais alguma coisa, pessoal? Não. deixa eu ver.